Iniciando o nosso shur de Shiva Mitzvot Bnei Noach, hoje mais uma vez, para complementar e para continuar nosso shurim, nós temos um tema muito importante. Semana passada, nós vimos sobre o Birkat Hashem, a haverá de Birkat Hashem, a transgressão de abençoar o nome de Deus, e dissemos que abençoar o nome de Deus não quer dizer necessariamente abençoar o nome de Deus. Que os nossos sábios, de abençoada memória, quando dizem abençoar o nome de Deus, eles estão querendo dizer, na verdade, o contrário, que não é abençoar, e sim jogar uma maldição no Criador, ou bendito seja, ou falar algo contra a condução de Akadosh Baruch Hu do mundo, ou maldizer a sua própria vida, ou maldizer as suas atitudes, ou maldizer o que ocorre consigo próprio. Então, como nós falamos uma coisa ruim semana passada, uma coisa muito ruim, essa transgressão, como nós vimos, é a única transgressão dentre as nações que a pessoa pode ser punida ou pode vir a ser punida somente por atitudes dos lábios e não por uma atitude física, por assim dizer. Então, hoje, nós estudaremos Ilhot Teshuvah. Ilhot Teshuvah são as leis de arrependimento. Leis que dizem respeito a quando uma pessoa comete uma haverá, comete uma transgressão, e ela procura se arrepender. Como funciona? Vamos iniciar hoje, eu não quero correr muito, porque é um tema muito bom, um tema que vocês podem fazer perguntas, eu tenho certeza que vão ter muitas perguntas. Então, nós não vamos correr com esse tema, vamos ir leat, paulatinamente, até que todos contemplem o completo saber e o completo entendimento desse tema, tá bem? De antemão, é bom ressaltar que o Rambam, o Rabino Moshe Ben Maimon, ele tem um livro somente sobre Ilhot Teshuvah. Nós temos esse livro na nossa biblioteca. Quem quer estudar, quem gosta de ler Ilhot Teshuvah, é um livro excelente, excelente. Algumas vezes eu já cheguei a passar partes do livro, porém, como os capítulos são um pouco largos, um pouco extensos, eu não consegui compartilhá-lo em integridade ou em grande parte. Só fiz alguns posts de alguns capítulos e alguns psukim. Então, existe uma coisa que diferencia o arrependimento dentro do judaísmo, dentro do arrependimento, Teshuvah, de qualquer outra religião. Bom, antes de iniciar também, é bom deixar bem claro que muitas pessoas fazem mau uso da palavra Teshuvah. Teshuvah, ela é utilizada em duas situações, tá bem? Em duas situações. Primeira situação é quando um menor que não sabia que ele fazia as coisas erradas, ele não sabia das Mitzvot Benor, e ele se arrepende, ele volta a ser a pessoa que ele deveria ser. Ele volta a cumprir as Shiva Mitzvot, que era de seu interesse, que era de sua obrigação. Então ele faz Teshuvah para Shiva Mitzvot. O outro caso é quando uma pessoa que já era judeu, já nasce judeu, acaba cometendo transgressões, desviando-se da Torá, abandonando as mitzvot, cometendo averot, cometendo transgressões. Em determinado momento de sua vida, ele se arrepende de suas más ações e ele retorna à prática das mitzvot, que ele deveria ter praticado desde o início. Então, retornar é Teshuvah, ou seja, para que a pessoa faça Teshuvah, a pessoa deve ter sido alguma coisa em determinado momento da vida antes. Não há como retornar ao que nunca se foi. Então, ao que eu me refiro a isso? Me refiro a isso, por exemplo, uma pessoa que é Benor e agora ele quer fazer conversão. E a pessoa usa o termo Teshuvah. O termo Teshuvah é mal empregado, é errado. E como hoje nós tivemos uma super aula de ética no WhatsApp, quem participa do grupo do Vara Torá, viu que eu postei várias coisas que é bacana, que não é bacana, e eu vou seguir falando um pouco sobre isso ainda. Lógico, isso não é uma regra alahá, isso é a minha interpretação baseada também nas coisas que eu ouço de vários
outros rabinos, de outros judeus e de outros amigos. Então, o termo techuvá, ele não diz respeito à conversão, tá ok? Ele diz respeito a uma pessoa que fez uma coisa errada e agora ela se arrepende e volta a fazer o que ele deveria já ter feito desde o princípio. Então, a conversão, exatamente, Jones, muito bom, techuvá. Então, a conversão dentro do judaísmo, ela tem vários parâmetros de como ela funciona em diferença de outras religiões. O arrependimento no judaísmo, ele quer dizer retornar, não quer dizer remorso. Dentro da nossa visão, dentro da visão ocidental, da visão brasileira, principalmente, que é a que nós temos contato, arrepender-se quer dizer remorso. E não quer dizer remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Remorso é muito fácil sentir. É muito fácil uma pessoa falar, eu fiz um negócio errado, e sente um dorzinho no coração, vai e faz de novo. Vai e faz de novo. Vai e faz de novo. Dentro do judaísmo, a techuvá, o retorno, o arrependimento, ele precisa de alguns fatores básicos, fatores principais. Que quer dizer, que são arrepender-se dos seus atos, ou seja, sentir o remorso dos seus atos maus, deixar de praticar esses atos maus por toda a sua vida e confessar com sua própria boca a sua transgressão. Ou seja, um judeu que comeu porco, ele deve dizer, eu comi porco e assim, eu nunca mais vou comer. E, principalmente, outro fator na próxima vez que ele passar na frente da padaria e tiver lá um enroladinho, um corintiano com mortadela, ele tem que recusar-se a comer. Ele não deve proceder e comer. Ou seja, dentro do judaísmo, uma pessoa que diz, eu me arrependi, por exemplo, de comer porco, ele passa na semana que vem na padaria e ele come lá o enroladinho com mortadela, alguma coisa que seja, ele não se arrependeu de verdade, ele sentiu um remorso, e o remorso não é arrependimento, remorso, ele não ganhou perdão. Essa pessoa, na verdade, ela mentiu para si própria e tentou enganar o Criador. Então, ele vai dar conta também de suas palavras diante do tribunal celeste. Uma pessoa que hoje deseja instantaneamente se arrepender, uma pessoa que hoje deseja se arrepender das suas transgressões e confessa diante do Criador e se arrepende de verdade e toma por posição que nunca mais vai cometer essas transgressões, sua techuvá, ela é aceita de imediato diante do Criador. Ok? Segundo os nossos sábios, os portões de misericórdia, bondade e justiça do Criador estão sempre abertos para aquelas pessoas que buscam o arrependimento. Ou seja, não é por não termos o Mishkan, não é por não termos o templo hoje, não é por não termos os Kohanim, o sacrifício, que não teríamos o perdão de nossas atitudes. Porque o perdão de nossas atitudes, ele não era somente, na época do tempo, o ato de oferecer um korban, oferecer uma olá ou algum tipo de sacrifício, seja qual ela fosse, mas sim a atitude posterior e antes e depois dessa própria transgressão. Nós devemos saber e ter em mente de que Akadosh Baruch Hu, ele é bom. E todas as suas atitudes, todas as suas ações são bondade. Hoje, nós temos o contato com a morte física, com a morte biológica, e as pessoas, ao lerem o Sefer Bereshit, têm uma leve impressão, errônea impressão, de que Akadosh Baruch Hu não desejaria essa morte. Akadosh Baruch Hu não desejaria a morte biológica, que o ser humano seria eterno. E os nossos sábios de abençoada memória nos ensinam que não quer dizer isso quando Hashem diz, o dia que você comer, certamente vai morrer. O Talmud, no Tratado de Brachot, nas páginas
17b, 18a e 18b, ele debate muito sobre isso, sobre o que seria a Torá e chamar uma pessoa de morta e a Torá chamar uma pessoa de viva, e também a Tanar. Morto, para a Torá e para a Tanar, é uma pessoa que comete transgressões. E vivo é uma pessoa que cumpre com as mitzvot. Prova disso é que quando a Torá ela manda executar uma pessoa, ela diz, mot yamutu, ao morto matarás. Mas como assim ao morto matarás, se o morto ainda está vivo para ser morto? Ou seja, ele já é considerado morto ainda estando vivo. E existem outros trechos da Tanakh que fala Ben Ishai, o filho de um homem vivo, enquanto o homem ainda estava morto, ou, por exemplo, foi reunido aos seus antepassados, mas seus antepassados estavam vivos, estão vivos. E vários outros pontos com os quais nós podemos identificar que as pessoas permanecem vivas ainda depois que passam pela morte. Então, quando a Kadosh Baruch Hu, ele promete para Adam Rishon que ele certamente morreria, a sua alma morreria e não o seu corpo biológico. Ou seja, uma pessoa, quando ela transgride, a sua Neshama, ela perece, mas não o seu corpo biológico. Por isso que todas as pessoas vivem transgredindo ou não. Tanto uma pessoa que seja um tzadik, que ele vai viver e vai morrer a vida biológica, uma pessoa que seja um rachá, vai viver e vai morrer a vida biológica. A grande questão é que a vida espiritual é que se trata todos os trechos que falam viverás e morrerás dentro da Tanakh. Nesse tema que nós estamos debatendo, lógico. Prova disso, prova de que o homem e a morte do homem não é intrínseca a ele, não faz parte dele, é de que existiram 9 tzadikim que passaram pela vida sem morrer. Por exemplo, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi não morreu, não chegou a morrer. Outra pessoa que não morreu foi a Batia, a filha do faraó. Ela também não chegou a falecer. Outra pessoa que não faleceu foi Serach, a filha de Asher, filha de Yaakov. Ela também não chegou a passar pela morte. E outros 9 tzadikim também não passaram pelas mortes. Somente o Baal Shem Tov, que os nossos sábios dizem que foi oferecido a ele, também não passar pela morte. Mas ele recusou e ele decidiu que sim, ele queria passar pela morte, porque ele entendia que a morte fazia parte da experiência humana que a Kadosh Baruch Hu quisera nos proporcionar. O que quer dizer isso? Quer dizer que da mesma forma com que uma criança nasce e tem que fazer o Brit Milá, e a criança desenvolve e tem que fazer o Bar Mitzvah, e a pessoa tem que casar, e a pessoa tem que ter filhos, e a pessoa tem que fazer toda a sua vida, ela também tem que morrer. Então, morrer não quer dizer um fim, mas quer dizer um estágio. E o Baal Shem Tov, ele compreendia isso. De igual maneira, nós podemos ver na literatura rabínica diversas outras pessoas que também passaram por esse mesmo momento, por esse mesmo estágio da vida. Vou citar 2 casos que me veio na cabeça aqui agora. Um deles é o caso do Rav Shimon Bar Yochai, que é lembrado agora em Lag BaOmer, apesar de não ser o principal motivo de Lag BaOmer, mas é o que mais é lembrado, que ele, no leito de sua morte, ele pede para os seus discípulos não fazerem do dia de sua morte, do seu filho lá, um dia de tristeza, mas fazer, sim, um dia de alegria, porque no então de sua morte, ele ia encontrar com o Kadosh Baruch Hu, com a divina presença. Então, não teria por que as pessoas fazerem um dia de tristeza, mas sim um dia de alegria após a sua morte. Então, ele compreendeu por completo de que a morte não é um fim, mas sim mais uma fase. Outro caso de pessoa, de tzadikim, à beira da morte, é o caso do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, ele, antes de morrer, ele segurou seus tzitzit e começou a chorar. E os seus discípulos lhe perguntaram, mas mestre, o que está acontecendo? O senhor é um tzadik, o senhor vai se encontrar com a divina presença, o senhor vai para Yeshiva Lemala, Memeal, a Yeshiva do Alto, e o senhor está chorando agora, o senhor deveria estar feliz. Ele falou, sim,
Eu estou chorando porque aqui nessa terra nós temos o poder de usar a tzitzit e elevar nossa alma, de fazer a brachá numa comida e elevar nossa alma. Nós temos a oportunidade de fazer uma tefilá e elevar a nossa neshama, e assim, com milhões e milhões e milhões de atitudes, elevar a nossa alma. Mas para onde eu vou, porque eu sei que eu vou, lá eu não tenho possibilidade nem de subir nem de descer. O que eu fui aqui é o que eu vou ser lá e ponto final. Então nós vemos que o pecado original não existe de verdade, porque o pecado original é uma ideia de que o ser humano nasce em transgressão e o ser humano é uma transgressão ambulante. Dentro do judaísmo não é assim. Dentro do judaísmo tem a possibilidade de uma pessoa retornar, fazer a techuvá ao estágio, ao status original do ser humano. Ou seja, a transgressão não é uma criação de Akadosh Baruch Hu junto com o ser humano, como fosse um nariz, um olho, um cabelo, algo assim. Não está criado junto, mas sim é algo que o ser humano pode se distanciar dele, como se distancia de uma árvore que ele não quer, ou de uma pedra, ou de qualquer seja a coisa que ele queira distanciar-se. Tá bem? Então, prova de que a morte biológica e de que a maldade não está intrínseca no ser humano é que de que Kadosh Baruch Hu ele perdoou Adam Rishon e ele não matou ele, na verdade, no princípio, porque ele deveria ter morrido. Mas sim, ele se arrependeu, ele fez sua techuvá e a Kadosh Baruch Hu recebeu a sua techuvá e ele pôde viver até o fim de sua morte. Prova também de que a techuvá, que o arrependimento, de que a elevação da alma não é algo só restrito aos judeus. A gente poderia falar assim, então somente os judeus podem chegar a se elevar ao status de santidade, pureza de Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu ele requer de um ser humano. Não. Prova disso é de que Avraham Avinu, ele chegou a um status altíssimo, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, todos os 12 filhos de Yaakov Avinu, Noah, Adam, Rishon, Shem, Ever, e muitos outros tzadikim, Iov, que não eram judeus, não converteram ao seu judaísmo, porque nesse momento não havia conversão, eram Noahit, Bnei Noach, e essas pessoas se levaram a estádios altíssimos. Então, como se daria isso? Na prática das mitzvot. Então, partimos do princípio de que ninguém pode fazer nada por ninguém. Se tudo que a pessoa deve fazer é por ela mesma, não existe, fica claro que não existe, um auxiliador para ninguém. Nem vivo, nem morto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se uma pessoa ela precisa retornar aos caminhos de Akadosh Baruch Hu, por exemplo, um judeu que não abençoa os alimentos. O máximo que eu posso fazer por ele é falar, olha, tem aqui no Sidur o máximo, as brachot, você tem que decorar. Ele tem que decorar. Eu não tenho como decorar por ele, eu não tenho como proferir por ele as brachot, eu não tenho como pedir que ele fique fazendo as brachot, não é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade dele. Então, ninguém pode salvar ninguém. Não cabe a mim, nem como rabino, nem como amigo, nem como ninguém, fazer nada por ninguém. Nós instruímos, nós damos a direção. Fazer a coisa certa, retornar de um caminho errado, retornar de um caminho que não seja próprio e decente e correto, é de cada um. Então, primeiro, nem vivo uma pessoa pode fazer isso, nem morto. O que quer dizer, não devemos pedir para um morto nos ajudar, porque também ele não vai fazer nada. Se nem um vivo não pode ajudar, quanto mais um morto. Então, nós devemos compreender quão grande é
a bondade do Criador para com o ser humano, para conosco, porque ele está pronto, apto e ansioso pelo nosso arrependimento, para que o ser humano retorne ao estágio com o qual ele tinha de objetivo, que é o estágio da criação do mundo, o estágio da criação do homem, um homem que cumpra as suas mitzvot. Será que é assim mesmo? Será que a Kadosh Baruch Hu, ele é apto e aberto e está pronto a receber o arrependimento de alguém sem qualquer tipo de ônus a mais, como um sacrifício ou qualquer tipo de coisa? Antes de mais nada, seria bem legal fazer uma pergunta de por que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo? Por que a Kadosh Baruch Hu criou a existência? Criou o ser humano, criou a mim, criou vocês? Para quê? Por quê? Para que ele precisaria fazer a criação? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Vamos ver quem sabe completar esse terrilim. Rodu. Rodu. Lashem Kitov Kire Olam Chasdo. Então, louvemos ao Eterno porque Ele é bom e porque sua misericórdia permanece para a eternidade. Primeira coisa, porque Ele é bom. Hashem, Ele é bom e tudo que é todas os atributos, não isso, na verdade isso nós agradecemos, né? Mas essa é a explicação da minha pergunta. Hashem é bom. Todos os atributos que nós podemos identificar do Criador, como atributo como bondade, amor e etc, etc. Esses atributos, eles são elevados ao infinito, à infinita potência. Porque como a Kadosh Baruch Hu, ele é infinito, tudo que se atribui a ele se torna infinito, exponencialmente. Então ele é bom. Tudo que é bom não dá lugar para o mal. Então ele é imensamente bom. Ou seja, ele criou a humanidade e a existência para expressar a sua bondade, para demonstrar a sua bondade, para externar essa bondade que emanava dele, que ele Olam Chasdo, porque para sempre é a sua misericórdia. Ou seja, ele sabia que nada mais seria perfeito, somente ele é perfeito. Ou seja, para que ele pudesse criar o mundo, ele também deveria trazer à existência a sua misericórdia. Porque se não existisse a sua misericórdia, o mundo não poderia subsistir. Nada poderia subsistir. Porque nada é perfeito como ele. Tudo que não seja perfeito em contato com ele, deixa de existir instantaneamente. Então, o princípio base da criação do mundo é Hashem criou o mundo para expressar a sua bondade. Essa é a resposta, tá ok? Então, nós devemos demonstrar e devotar sempre a nossa gratidão ao Criador, que é o absoluto antídoto para a verá com o qual nós comentamos semana passada, que é abençoar, ao contrário, ao Criador. Quando nós identificamos e quando nós compreendemos a extensão da bondade do Criador, quão grande e quão vasta ela é, nós podemos ter um pouquinho de gratidão dentro de nós, ter um pouquinho de amor e de devoção ao Criador.
Então, tudo e todas as experiências que nós passarmos nesse mundo, nós saberemos que é para o bem, porque nós sabemos que Akadosh Baruch Hu, ele é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia permanecem para sempre. Por pior que seja a coisa com a qual nós estamos passando, a situação com a qual nós estamos passando, por pior que seja, que o Hashem, ele é bom. Então, se nós estamos passando por isso, é porque merecemos, é porque precisamos, é por renur, por educação, é porque tem algum motivo. Chas v'chalila, chas v'shalom, alguém chega a perder um filho, que eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer. Uma coisa dessa, por pior que seja, ela tem uma explicação, ela tem um motivo. A Kadosh Baruch Hu, ele sabe, ele que maneja toda a existência. Então é dele. Ele deu, ele tirou. Então, é assim. Então, quando a pessoa ela chega nesse ponto de fé, nesse ponto de plenitude de conhecimento, de reconhecer e reconhecer o Criador em tudo, essa pessoa ela alcançou o status máximo de gratidão ao Criador. O Edson fez uma pergunta. Mesmo um homem muito mau pode, de alguma forma, estar conectado ao Criador? Edson, Hashem não tem problema nenhum com as pessoas. Na verdade, Hashem tem problema com a averot dessas pessoas. Tá bem? Pode parecer um pouquinho clichê o que eu vou falar, mas a Kadosh Baruch Hu, ele é luz. Mais ou menos luz. E a luz dele é infinita. Não há lugar que ele não permeie em toda a existência. O ser humano, como nós vimos, quem viu, na verdade, o vídeo do Júlio, que ele postou essa semana num dos nossos grupos, falando que no DNA do ser humano tem uma sequência de moléculas que é 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Sempre vai se repetir nessa ordem. E 10, 5, 6, 5 é o mesmo valor numérico de cada uma das letras do nome de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, Akadosh Baruch Hu gravou na essência do ser humano, no código mínimo do ser humano, a sua assinatura. Então não tem como uma pessoa se distanciar ao infinito de Akadosh Baruch Hu, ao ponto de que Akadosh Baruch Hu não possa chegar a se aproximar dele, ou ao ponto de que essa pessoa não possa ela querer fazer teshuvá. O que pode acontecer é que uma pessoa possa cometer algum tipo de transgressão tão severa, tão severa, tão severa, que aí Hakadosh Baruch Hu não vai querer perdoar. Isso é possível, isso acontece. Por exemplo, usar o nome de Hakadosh Baruch Hu em vão. Baruch Hashem, esse nome é muito escondido, muito oculto, porque ele seria, se fosse revelado às claras, o maior motivo das pessoas perderem o Olam Rabá da existência. Porque está escrito, e não quererá perdoar, não tomará por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Ou seja, ainda que a pessoa seja inocente, Hashem não vai ter ela por inocente. Vocês têm uma noção disso? A pessoa que seja um tzadik, se ele falar o nome de Hashem em vão, Hashem não vai ter ele por inocente, ou seja, vai ser ele como se fosse culpado. Então, existem transgressões que Hashem não aceita, não aceita o perdão, não aceita perdoar. Só ele sabe, só ele vai entender e vai decretar quem é, porque também existem circunstâncias para que isso ocorra. Então, essa seria a resposta. Então, todos nós devemos saber e ter consciência de que Akadosh Baruch Hu, ele é abundante em misericórdia. Mesmo que o ser humano não seja merecedor, mesmo que nós, com nossa atitude, sejamos mais averot do que boas ações, que Massim Tovim,
Mesmo assim, a Kadosh Baruch Hu, ele nos perdoa, ele nos compreende, ele nos entende, ele compreende a essência humana, ele sabe da dificuldade de cada um, para cada uma das transgressões com as quais nós temos mais afinidade, essa é uma palavra feia para dizer isso, né? Afinidade com transgressão, mas é isso, infelizmente é assim. Existem, por exemplo, pessoas que têm um problema muito forte, por exemplo, com comida, ela não consegue se desvincular de comer carne que não seja kasher. E essa é a transgressão da pessoa e essa é o tikkun dessa pessoa nesse mundo. Existem outras pessoas que não conseguem, por exemplo, ficar sem transgredir o Shabat, sem usar o celular no Shabat. Existem outras pessoas... quem que está compartilhando? Ok, muito obrigado por parar de compartilhar. Existem, por outro lado, outras pessoas que têm outros tipos de transgressões que elas não conseguem se desvincular, sejam elas quais forem. Pode ser, sei lá, cachiru, tem outra pessoa, ela não consegue ficar sem ter relacionamentos extraconjugais, outra pessoa pode ser que ela não consiga ficar sem não comer kasher, profanar o Shabat, isso, aquilo outro, N transgressões, que cada um tem a sua dificuldade. A Kadosh Baruch Hu, ele entende, não se agrada, não gosta disso, não tem como falar que ele entende como uma pessoa, eu te entendo, dá 2 tapinhas na costa, não é isso, mas ele sabe a dificuldade. Por quê? Porque ele foi que implantou em nós a nossa Neshama, foi ele que projetou o nosso corpo, foi ele que projetou a nossa existência, foi ele que causou com que nossa Neshama caísse nessa família, que passasse por essas situações, ele que nos coloca em situações para ver como nós estamos, onde eu pôr esse filho para ver como que ele está aqui, esse outro para ver como ele está ali, e junta esses daqui ali, esses daqui aqui, e assim vai. A Kadosh Baruch Hu, então, ele é o projetador de toda a existência, ele é o causador de todas essas coisas. Então, nós temos que entender que sua bondade ela é extrema, ao ponto de nos perdoar, mesmo que ainda não mereçamos. Então, nós devemos passar a entender que a Kadosh Baruch Hu, ele vislumbra tudo, ele visualiza tudo, ele é o olho que tudo vê, o ouvido que tudo escuta, tudo. Ele não tem nada que ele não saiba, nada, absolutamente nada que não possa permear ou conhecer ou saber. Mesmo os pensamentos do homem, mesmo os sentimentos, os desejos intrínsecos do homem, tudo ele sabe, tá ok? Se ele sabe tudo, ele também não está limitado a nada. Ou seja, não estaria limitado somente ao Beit HaMikdash, a execução do perdão. Não estaria limitado a oferecer um korban para receber o perdão de Akadosh Baruch Hu. O korban, o Beit HaMikdash, eles são fundamentais para a fé judaica, por N outros motivos. Para a unificação do povo, para comprovação física da existência do Criador e N outros motivos. Porém, não devemos nos limitar a uma atitude física, no caso como essa. É importante quando da existência do Beit HaMikdash. Hoje é menos importante. Hoje o que é importante é a consciência de cometer atos errados e ter que solicitar o perdão ao Criador. Tá bem? Então, o que caracteriza que nós havíamos comentado sobre o arrependimento verdadeiro? A pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela deve, em todos os momentos, estar buscando negar dentro de si os seus desejos para determinada transgressão. Todo momento, todo momento. Uma pessoa que alcança um nível de comportamento puro dessa maneira, ela vai ter todas as bênçãos prescritas na Torá.
mesmo sendo uma pessoa que cumpre a Shiva Mitzvot Benor. Uma pessoa que cumpre a Shiva Mitzvot Benor, ela tem de igual maneira os direitos às bênçãos que estão precisando na Torá para o povo de Israel. Porque os Benor também têm e recebem de igual maneira as bênçãos da Torá, porque as bênçãos da Torá, elas dizem respeito a uma pessoa que ela seja tzadik. O tzadik recebe as bênçãos da Torá para que ele possa comprovar em sua vida a existência do Criador. Então, um Benor, que ele é tzadik, que ele busca andar nos caminhos de retidão, essa pessoa também recebe as mesmas brachot da Torá. Para quê? Para que ele possa perceber que a Kadosh Baruch Hu também está no direcionamento de sua vida, no direcionamento dos seus passos. Por quê? Porque, por exemplo, de que diferença teria, então, uma pessoa, um judeu, por exemplo, um judeu que profana o Shabat e o outro que não profana? O judeu que profana o Shabat, é evidente que ele vai receber uma pena, e o que não profana, é evidente que ele vai receber uma bênção. É assim que funciona. Nós acreditamos nisso porque isso está escrito na Torá. E é assim que tem que ser. Pode ser, e nós devemos distanciar muito isso, de bênção e maldição, de quão rico a pessoa é. Tá ok? Porque quando a gente falar uma pessoa vai ser abençoada, a primeira coisa, o cara é rico pra caramba. E quando a pessoa não é, o cara é pobre pra caramba. Então, primeira coisa, distanciem desse conceito. Uma pessoa ser abençoada não necessariamente quer dizer que ela vai ser rica. Uma pessoa que não é abençoada quer dizer necessariamente que ela vai ser pobre. Tá bem? Então, esses são o conceito básico. Então, a pessoa que é abençoada, ela não vai faltar comida. A pessoa que é abençoada, ela não vai ter moléstias em sua casa. Moléstias de que jeito? Desgosto. Ela não vai ter a filha se metendo com o que não deve, não vai ter o filho desrespeitando o pai, ele não vai ter os netos que não respeitam os avós, ele não vai ter, entende? Não vai ter problemas com doenças, não vai ter problemas com isso. N problemas. A vida dele vai ser resguardada por Akadosh Baruch Hu. E ele vai sentir essa proteção de Akadosh Baruch Hu em sua vida. Fala assim, Hashem está comigo. Estou no vermelho no banco, mas Baruch Hashem está comigo, não tem outros problemas, se esse é meu problema, Baruch Hashem. Enquanto outra pessoa que pode ter tudo no quesito financeiro, ela não tem a bênção de Akadosh Baruch Hu. Ele tem problema com a família, ele não consegue ir para casa porque está brigado com a esposa, o filho dele não respeita ele, a filha dele, ele nem sabe quando foi a última vez que ele viu, a sogra veio morar com ele, e estou brincando. E N outras coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa, que pode trazer desgosto. Essa eu peguei vocês, né? E N outras coisas, é para ver quem está acordado essa. E N outras coisas que podem vir como moléstia para a vida da pessoa, e ele vai falar, o que eu estou fazendo de errado na minha vida? O que eu estou fazendo de errado na minha vida? Eu lembro de uma época que aconteceu, a Hashem sabe tudo e sabe de todas as coisas que nós fazemos, e eu lembro de uma época negra da minha vida, que a Hashem estava, eu acho que foi a época mais negra da minha vida, que foi eu preciso consertar meu caminho. A gente sempre faz coisa errada, quem não faz coisas erradas, né? E foi um chamado assim, foi um tapa na cara, porque eu falei, eu estou fazendo coisa errada. E a Hashem está fazendo isso por conta disso. Estou fazendo alguma coisa de errada e eu tenho que consertar meu caminho e ponto final. E é isso. Só quando eu consertar meu caminho, a Hashem vai começar. E o judeu tem que ter essa consciência. O Benor tem que ter essa consciência. Tá ok? Consertar o caminho. Nós devemos ser atentos às nossas atitudes e ao que se passa ao nosso redor o tempo todo. Então, por exemplo, eu vou contar o que se passou comigo. Teve uma época que meu carro quebrou numa quinta-feira, uma quarta-feira, algo assim, mas não quebrou assim, quebrou. Ele fundiu o motor de tal maneira que terrível, fundiu completamente o motor. Completamente o motor.
E aí, o que foi que aconteceu? No outro dia, eu precisei pegar uma moto emprestada para ir fazer um trabalho. Estava no meio da rodovia, a moto furou o pneu. Aí eu peguei o outro carro que tinha em casa e o outro carro quebrou o câmbio. E aí, sabe, tipo, um depois do outro, e muito problema, muito problema de trabalho, problema de clientes. Problema. Eu falei, tem coisa errada na minha vida. É possível que eu tenha passado isso e eu estou certo. Não é possível. Quando a gente tem, o que a gente tem que fazer quando se passa por situações como essas? Consertar o nosso caminho. Tá, ok? Então, é isso que acontece. Nós temos que buscar... eu sei que foi um mês negro na minha vida. Tudo, completamente tudo que eu colocava a mão dava errado. Tudo. Se eu pegasse uma bicicleta, ele ia estourar a corrente. Eu tinha medo de sair de casa, pra vocês terem uma coisa, eu tinha medo. E aí eu senti o peso daquela maldição que falaram no livro de Devarim. Nós vamos ter medo dos arbustos. Medo, porque tem medo, porque o que eu estou fazendo de errado? Se eu pôr o pé para fora, vai, sei lá, o carro vai me trombar em mim, vai me atropelar. Alguma coisa vai acontecer. Então nós devemos ter essa consciência de que a Kadosh Baruch Hu, ele monitora tudo e ele dá a devida paga, tanto para quem cumpre, quanto para quem descumpre seus mitzvot. Ok? Na nossa apostila tem uma frase muito bacana que é: não existe milagre maior na criação do que a alma que muda, o da alma que muda seus caminhos e renunciando a eles retorna a Deus. Por quê? Porque essa pessoa ela reconheceu o completo erro de sua vida. Ele nesse então ele decreta sobre si e que só existe uma verdade, que a verdade é a Kadosh Baruch Hu, e que se Hakadosh Baruch Hu, ele está arquitetando a existência, arquitetando tudo, e que existe uma justiça, que existe uma justiça acima de tudo, essa pessoa reconhece e retorna seus caminhos a Deus. Ele retorna ao estágio inicial da criação, a ser como era Adam Rishon. Nós também devemos ter a consciência de que tudo o que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo, ele tem uma paga. Se nós fazemos coisas boas, a paga é boa. Se nós fazemos coisas ruins, as pagas são ruins. Se nós fazemos uma coisinha pequena boa, uma coisinha pequena boa também vai nos acontecer. Só que o pequeno para Hashem nem sempre é tão pequeno assim. Então, às vezes você faz uma coisinha boa aqui e ganha uma coisa boa lá na frente, fala assim, mas por que eu estou ganhando tudo isso de coisa boa? É porque você não entende, nós não entendemos a dimensão de pequenas atitudes no plano espiritual, no plano de cima. Quando nós fazemos uma coisinha ruim, nós também não sabemos o tamanho da proporção que é essa coisa ruim. Então, começam a acontecer inúmeras coisas ruins na sua vida. E você fala, o que eu fiz? Porque, às vezes, uma coisinha ruim pequenininha pode ser uma coisa ruim terrível para Kadosh Baruch Hu. Então, nós devemos saber que a paga é na devida proporção. Porém, essa paga não atinge somente a gente. Essa paga ela atinge também as pessoas ao nosso redor. Como diz a Mishnah, ai do rachá e ai do vizinho. Ai do perverso e ai do seu vizinho. Ou seja, quando Hashem castiga uma pessoa, ele não castiga somente a pessoa, e não é somente a pessoa que sofre, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Também as pessoas que estão ao redor de quem comete uma transgressão ou de quem se encaminha de uma má maneira, essa pessoa também ela acaba sofrendo, ou seja, família, amigos, etc, etc, etc. Então, o arrependimento da pessoa pode elevar a sua natureza, retificando o seu mau instinto e fazendo com que a pessoa se sujeite ao
serviço divino. Esse arrependimento diminui as penas. Não quer dizer que aniquila as penas. Nós não podemos comprar a, a amenização da pena de Akadosh Baruch Hu. Uma coisa é Hashem perdoar, outra coisa é Hashem não castigar. Tá ok? Então, Hashem perdoa, mas tem que pagar. Entendeu? Então, Hashem diminui. Então, como que funciona mais ou menos o julgamento de Hashem? Nós fazemos uma coisa boa aqui e Hashem aumenta um monte. Se é uma pessoa que fez techuvá, e se ele faz uma coisinha errada, grande, ele diminui também e faz com que a paga seja menor. Mais do que isso, ele faz com que nós venhamos a pagar nossos maus caminhos em muitos anos. Então, ele diminui uma coisa que poderia ser terrível para nós em um momento, em muitas coisas ruins, pequenas. Por exemplo, nós fizemos uma coisa que mereceríamos bater, que a punição do céu seria, ele vai ter que bater de carro e ficar internado no hospital 1 mês. E aí, esse é teu decreto. Aí você, o sofrimento dele é 20, por exemplo. Tem que pagar 20 de sofrimento com isso. E aí vem Hashem e diz, mas essa pessoa ela fez techuvá e vou diminuir o sofrimento, vou dividir o sofrimento dela. Então, ao invés de você ir e ficar no médico 1 mês porque você bateu de carro, ele vai fazer você pegar um resfriado aí durante 10 anos, todo mês você fica resfriado, dá um resfriado para ele durante 10 anos todo mês, e o sofrimento é igual. Então, lógico que é evidente que você ficar com um resfriadinho todo mês durante 10 anos pode ser mais incômodo, mas é melhor do que você bater de carro e quase morrer e ficar 1 mês no hospital internado. Enfim, então Hashem ele diminui a paga das transgressões sobre nossas vidas. Então, o Ravi, sim, pode perguntar. Me perdoe, eu não estou conseguindo escrever, é por isso que eu estou falando. Sim. O senhor quer dizer que o arrependimento sincero, ele vem junto com o perdão do Altíssimo? É isso? É isso que o senhor quer falar? Exatamente. O arrependimento sincero, o perdão de Akadosh Baruch Hu, ele é instantâneo. Uma pessoa que se arrepende sinceramente. Nós já dissemos, o arrepender sinceramente dentro do judaísmo ele é muito relativo, porque o arrependimento, segundo o Rambam, Maimônides, ele requer alguns fatores, que, por exemplo, vamos supor que uma pessoa more em determinado lugar e ela use drogas. Ela mora no meio lá da Cracolândia e ela usa drogas, crack, e essa pessoa é levada para a Tailândia para parar de usar crack. Ela para de usar crack, porque na Tailândia quem usa crack, quem trafica é punido com pena de morte. Essa pessoa se arrependeu de verdade de deixar de usar drogas? Dentro do judaísmo, não. Por mais que ela tenha se arrependido, o arrependimento dela não é aceito por completo. Por quê? Porque ela não se encontra nas mesmas condições de poder ter que negar o uso do crack, por exemplo. Então, dentro do judaísmo, o arrependimento ele necessita de várias coisas. Primeiro, que a pessoa ela se arrependa, não só o remorso, como é a palavra arrependimento do Brasil, mas que ela se arrependa ao ponto de não querer fazer mais as mesmas atitudes, que ela não pense em fazer mais as mesmas atitudes. E a pessoa que ela é tirada do seu meio para que aí ela evite fazer as transgressões, esse arrependimento ele é relativo. Ele não é 100%, não é que não é aceito, não é 100% comprovado. Tá ok? A Nana fez uma pergunta que o esposo dela faleceu, de quem seria a transgressão. Outra coisa, Nana, é que para nós, no judaísmo, nós reconhecemos que nós não sabemos de quase nada. Então, existem coisas que só a Kadosh Baruch Hu, ele reconhece. Só a Kadosh Baruch Hu, ele sabe e é o caminho dele de fazer as coisas. Então, por que um bebê falece ainda bebezinho? Quem transgrediu? Ele cumpriu o propósito dele da criação. Entendeu? Nem tudo que nós devemos falar que a pessoa faleceu antes do tempo é uma paga.
Às vezes não, às vezes é até uma, um auxílio de Akadosh Baruch Hu com que a pessoa venha a falecer. Então, nossos sábios também falam, por exemplo, de pessoas que se encaminham bem e que Akadosh Baruch Hu tira essa pessoa do mundo. Por quê? Porque no futuro essa pessoa poderia se desencaminhar. E a gente fala, não, eu quero essa pessoa comigo, então não vou permitir que ela no futuro se desencaminhe. E traz ela para cá agora, porque agora ela tem Olam Rabá. Se ela ficar mais 10 anos, ela pode ser que não tenha Olam Rabá. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele tem o conhecimento pleno da criação. Não é como nós, entende? E a gente não pode se arriscar a tomar, a dar opiniões precipitadas sobre as coisas com que nós não temos plena visão ainda. Tá bem? Então, nós temos no Shema um Ve'ahavta. Quem poderia me dizer o Shema, o início do Shema? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Exatamente, só até aí. Então, Ve'ahavta et Adonai Elohim bechol levavcha. Bechol levavcha é com todo o teu coração. Que as pessoas raramente entendem com de todo o seu coração então, na verdade, entendem errado de todo o seu coração, porque de todo o seu coração não quer dizer exatamente com amor. O coração, ele nem sempre no judaísmo ele faz referência a uma coisa boa. O coração, na verdade, ele faz referência a nefesh, que é o sangue, e o sangue é o nosso mau instinto. É o nosso sentimento. O sentimento, ele não é ligado a coisas boas no judaísmo. Por exemplo, Havá só transgrediu porque ela deu ouvidos ao sentimento. Então, nem sempre o sentimento é considerado uma coisa boa. O correto é a mente. A mente, a consciência, a sabedoria, ela é o correto. O sentimento dentro do judaísmo ele é reprovável quando nós deixamos envolver o sentimento na interpretação do certo e errado. O sentimento, ele nuvia, ele embaça a nossa visão. Então, servir a Hashem bechol levavcha quer dizer também com nossas más atitudes. Nós temos que fazer com que as nossas más atitudes, que são provocadas pelo nosso coração, pela nossa ilusão das coisas, fazer com que esses sentimentos também sirvam a Kadosh Baruch Hu. Então, bechol levavcha quer dizer fazer com que essas transgressões que nós cometemos em determinado momento de nossas vidas, elas venham a servir a Kadosh Baruch Hu. De que maneira? Com o nosso arrependimento. Tá bem? Então, tem um conto aqui na nossa lição, que é de um Rebbe Hassídico, que um dia ele encontrou um transgressor, muito transgressor. E esse transgressor, ele, conversando com o Rebbe começou a chorar, ficar maravilhado, e esse Hiloni, ele falou, mas Rebbe, por que o senhor está chorando? Ele disse, eu estou chorando porque você é um homem, como que é? E o Rebbe disse que ele tinha inveja do status do transgressor. Mas o transgressor falou, mas Rebbe, você é um tzadik? Eu sou um urachá? Como que o senhor pode ter inveja de mim? Se eu sou o urachá e o senhor é o tzadik? E o Rebbe respondeu, você, na condição de urachá, na condição de transgressor, pode trazer mais luz a esse mundo do que eu jamais seria capaz de trazer. Porque eu só posso trazer bondade a esse mundo, só trago um pouquinho de bondade a esse mundo. Porque eu resisto o mal. Eu nunca tive contato com a transgressão, então eu não sei o que é transgressão. Eu não sei exatamente o que é transgredir, eu não tenho mandamentos para retificar. Mas você, na condição de transgressor, você pode transformar milhões ou bilhões de atos maus em maravilhosos méritos por meio do seu arrependimento e retorno a Hakadosh Baruch Hu. Então, nós devemos sim servir a Hashem
de todo o nosso coração, fazendo com que os nossos sentimentos também sirvam a Kadosh Baruch Hu. Isso não quer dizer que seja uma coisa boa. Nem sempre as coisas que estão escritas bonitinhas são coisas boas. Fazer com que nossos sentimentos sirvam a Kadosh Baruch Hu quer dizer que eles, a princípio, não servem. Então, essa seria uma das explicações com o de todo o vosso coração. Uma pessoa que tenha transgredido, que tenha vindo a transgredir em qualquer momento de sua vida alguma das 7 leis de Noah, da Shem Mitzvot Bnei Noah, ou um judeu que tenha transgredido algum dos 613 mandamentos de Oraita e todos os outros mandamentos de Rabanan, ou que nós temos contato, essa pessoa ela deve arrepender-se e confessar ao Criador em voz, Bekor, a sua transgressão. Como deve ser essa transgressão? A base, a essência da confissão seria assim: eu te busco, Hashem, porque tenho pecado voluntariamente. Eu tenho transgredido e cometido esse e aquele pecado diante da tua presença. Eu renuncio todos os meus atos e tenho vergonha deles. E não mais agirei assim novamente. Essa é a essência do pedido. Tá ok? Não quer dizer que tenha que ser nessas exatas palavras, mas tem que declarar: Hashem, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Tenho vergonha das minhas atitudes, tenho vergonha dos meus atos, e estou buscando e quero buscar o arrependimento, quero buscar a correção de todos eles, e assim se conduzir. Exteriorizar o arrependimento, exteriorizar, falar as palavras, demonstra que a pessoa realmente está arrependida e que realmente lhe confia na justiça divina, de que ela viria sobre o mundo. Não existe uma pessoa que sequer no mundo que não tenha cometido erros. Então, não devemos nos envergonhar de cometer de pedir perdão a Kadosh Baruch Hu por quaisquer que sejam as nossas transgressões. Edson, sim. Só que esse pronunciamento é em particular, não é em público, tá ok? Uma pessoa não deve pronunciar suas transgressões em público, tá bem? Não devem ser ouvidas para outras pessoas. Isso é quando uma pessoa está particular, no seu tefilá, etc. Sempre lembrando e relembrando, na verdade, com que nós não nos ajoelhamos. Comentamos sobre isso essa semana, algumas pessoas em alguns dos grupos, né? Nós comentamos sobre isso, no caso do judeu não se ajoelhar, por não ser uma prática judaica, não é assim como uma pessoa estaria diante de um rei justo. Uma pessoa diante de um rei justo ficaria de pé, porque o rei justo não deseja necessariamente que as pessoas se humilhem. Ele quer que a pessoa tenha consciência do seu poderio, mas não que as pessoas se humilhem diante dele. Jones, o Hashem Tzifatai Tiftach Ufegit Ilatecha é o início da Midah de Mincha, Nahon? E Hashem abre meus lábios e minha boca proferirá o teu louvor. Não necessariamente isso quer dizer um pedido de perdão. A Midah, ela não é inteira um pedido de perdão, ela é um pedido de... Ela tem a brachá de perdão, silachlá, vino kichatano, etc, etc, etc. Mas ela não é inteira um pedido de perdão. A Midah ela é uma reza, uma olamit, uma reza nacional, para com que todo o povo de Israel reze igual, tá bem? De igual maneira, nós temos o Tachanun, Hashem no pagado, no divano, Gidam Dofi, etc. Nós temos também, que é também um pedido de perdão geral,
Não é um pedido de perdão específico da tua transgressão. E só quem conhece a tua transgressão aí em minúcias é você e o Criador. Então, é só você mesmo e o Criador que devem estar presente nesse momento de proferir a prece de arrependimento. Aqui na nossa postura, nós iremos iniciar em um novo tópico, que eu não acho que seria interessante iniciarmos agora. E se nós vamos deixar para a semana que vem. E é importante concluir que... Rabino, Sim. eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Nós fazemos a Techuvá, sinceramente, buscando cada um a sua própria, vamos dizer assim, salvação, né? Sim. Eu pergunto, o nosso Kadish, quando fazemos, o objetivo dele é para a alma dos enlutados ou para aqueles que já estão, e nós, com o Kadish, nós vamos amenizar o sofrimento desses? Tá bem. O Kadish, ele é para os dois lados. Então, vejam só. Eu vou concluir aqui um pedacinho, e aí eu vou explicar o do Kadish, que eu acho muito importante essa pergunta e muito importante essa resposta. Muito boa pergunta. Então, nós devemos, só para concluir sobre arrependimento, para que não ficar longe aqui da conclusão, que Hashem, ele perdoa, o arrependimento sincero, ele faz com que a Kadosh Baruch Hu perdoe-nos de todas as transgressões, de todas as nossas averot. E devemos, por pior que tenha sido a pessoa em toda a vida, se ela se arrepende no último instante de sua vida, Hashem a perdoa. E ainda que nós não vimos a pessoa se arrepender, devemos entender e acreditar que ela, no fim da sua vida, ela buscou arrependimento e que Hashem a perdoa no final da sua vida, porque não sabemos os últimos segundos da vida de ninguém. Então, devemos sempre julgar favoravelmente as pessoas, sejam elas quais forem. Agora, sobre o Kadish. Kadish é uma tefilá que está lá escrito no Sidur. Kadish para os enlutados, né? As pessoas estão enlutados que proferem o Kadish. O Kadish, em geral, ele é um trecho em aramaico, não é um texto em aramaico. E assim sucessivamente. O Kadish, ele é uma prece de louvor ao Criador, uma prece de engrandecimento ao Criador. Então, vejam só vocês, nossos sábios são muito espertos em tudo, mais do que as pessoas pensam. Então, nem tudo que eles colocaram para fazer por isso, foi por isso que eles colocaram. Então, os sábios sempre deram um jeito de manter o povo unido. Qual é o momento mais frágil de uma vida de uma pessoa? É o momento que a pessoa perde um pai, perde uma esposa, perde um filho, perde um irmão. É o momento mais frágil da vida da pessoa. Mais frágil. Então, sábios disseram, essa pessoa, na primeira semana, tem que guardar o luto e ele tem que receber visita dos amigos judeus. E tem que fazer Kadish na casa dessa pessoa. E aí todos os amigos judeus que estudaram com ele na infância, a pessoa estudou em escola judaica e virou um Hiloni, nunca mais viu ninguém. Agora que ele precisa receber agora as leis de luto, e isso é muito sério mesmo entre os Hilonim, ele começa a receber as visitas das pessoas que estudaram com ele no jardim de infância, dos amigos que faz tempo que ele não vê, do rabino, do amigo da escola que escrevia apelido da professora Lousa e agora virou rabino, e assim sucessivamente. E essas pessoas, elas acabam retomando um laço de amizade. Depois dessa primeira semana, a pessoa tem que começar a ir à sinagoga a proferir o Kadish. Ele vai começar a fazer parte do minyan. O Kadish nada mais não fala uma palavra sobre o morto, não fala uma palavra sobre alma. Ele fala sobre como Hashem é grande, como Hashem é o dono de todas as coisas e como Hashem faz todas as coisas. Então, é uma prece de louvor ao Criador. Então, não existe nada de mágico no Kadish. Nada de mágico. Quando nós estamos em comunidade, e para fazer o Kadish tem que estar em mais de 10. Então, a sinagoga lá tem só 8, sempre vai só 8. E aí morreu o pai do Shimon, e o Shimon agora tem que fazer o Kadish.
Já deu 9. Mas falta mais alguém. E o Shimon vai dar um jeito de achar alguém para ir com ele na sinagoga, porque ele tem que fazer o Kadesh para o pai dele. Ele vai buscar alguém para ir na sinagoga. E aí ele vai ter que proferir o Kadesh durante 1 ano. Então o Shimon, que morava perto da sinagoga e nunca ia na sinagoga, agora ele sempre passa na sinagoga para fazer Arvit, porque ele quer fazer o Kadesh para o pai, ou quer fazer o Kadesh para a mãe. E aí ele começa a passar na Arvit, e depois da Arvit ele fica lá para fazer um Kiddush, aí logo ele está indo para Shacharit também, e logo ele está indo para Minha também, e logo ele está reintegrado na sinagoga. Depois de 1 ano que a pessoa ficou indo na sinagoga todos os dias que ele faz, acabou a época de fazer o que ele diz. Mas eu fiquei amigo das pessoas, eu vi que é legal, ele passa a frequentar de novo a sinagoga. Todas as atitudes, isso não é o motivo principal, mas é para vocês entenderem o pensamento geral de todas as coisas. Todas as atitudes que as pessoas fazem aqui refletem, se forem feitas por mérito, em nossos avós, em nossos pais, em nossos antepassados falecidos. Então, por exemplo, essa pessoa, ele passou a ir na sinagoga pelo mérito de quem? Do pai. Se ele passou a ir na sinagoga pelo mérito de pai, quer dizer, ele recitando ou não o Kadish, ele está lá na sinagoga. Então, ele está lá na sinagoga, então o pai dele vai receber um mérito. Porque é pelo mérito do pai que ele passou a frequentar a sinagoga. É pelo mérito do pai que agora ele vai passar a fazer tzedakah. É pelo mérito do pai que agora ele vai passar a estudar Torá. É pelo mérito do pai que ele agora está na sinagoga, está indo de Shabbat, ele não vai ficar lá com o celular. Ele vai desligar o celular, ele não vai de carro, porque os amigos estão chegando de carro. Ele vai começar a comer kasher, porque ele quer chamar os amigos da sinagoga para comer na casa dele. Ou seja, todas as atitudes agora, de boas ações que essa pessoa passa a fazer, são pelo mérito do pai. Ou seja, é evidente que o pai vai receber aí inúmeros méritos. O Kadish é muito importante. Nossos sábios dizem que, de fato, existe não gosto de usar a palavra poder, mas existe um mérito grande, muito grande, recitar o Kadish. Tão grande que os nossos sábios dizem que quem responde amém a um Kadish, um amém ao Kadish, em toda a sua vida ele tem um Helik no Olam Haba, tem uma parte no mundo vindouro. Então nós vemos quão importante é recitar o Kadish, dizer amém a um Kadish, escutar bem o Kadish, conhecer o Kadish. Então, basicamente seria isso, Sr. Rubenius. O Kadish é importante, mas o Kadish, sem o restante de tudo que engloba o dizer o Kadish, ele não é válido, tá bem? É válido, não posso falar que não é válido, porque é válido, mas ele não surte o mesmo efeito. Entendeu? Então, melhor a pessoa fazer de tzedakah, quer fazer alguma coisa pelos avós, pelo pai, pela mãe, faz um kiddush na sinagoga, chama os parentes para comer, chama os amigos para comer, e assim a pessoa vai conseguir alcançar, com muita certeza, também méritos para a alma do pai, do avô, dos falecidos, principalmente em lugares onde não tem minyan, onde não se pode fazer o Kadish. Então, quer fazer alguma coisa pelo mérito dos pais, dos avós, fazem todas as outras coisas. Chama as pessoas para vir na comunidade, dá kiddush para as pessoas, faz tzedakah para os pobres, e visita enfermos, tudo pelo mérito dos pais. Isso com certeza vai fazer com que a pessoa alcance muitos méritos. Tá bem? Tudo bem, muito obrigado. Disponha. Alguém tem mais alguma pergunta sobre Ilhot Teshuvah? Nós continuaremos sobre os mesmos temas semana que vem, tá ok? Eu vou concluir a gravação e vou fazer uma resposta para uma pergunta que foi feita semana passada e eu não respondi, tá ok? Então, o show de Shalom Mitzvot Brinor termina por aqui. Na semana que vem nós continuaremos com Ilhot Teshuvah.